Olá, meu nome é Elisa, eu sou sócia da Gaspar Moreno e hoje a gente está aqui em mais uma edição do nosso Chá da Tarde para desmistificar um assunto bem polêmico, cannabis. E para me acompanhar, eu estou com a minha sócia Bianca Nóbrega e a gente vai falar um pouquinho para você desmistificar alguns rumores, algumas questões que tem por trás desse assunto. Conta um pouquinho pra gente, Bi, como começou essa história e por que é tão polêmica? Quando a gente fala de canabidiol, geralmente é um grande tabu, né? Até mesmo no meio jurídico, para nós é um tabu ainda falar sobre cannabis law, como a gente diz, porque muita gente, quando pensa em cannabis, só pensa no uso recreativo. Mas essa planta é utilizada para fins medicinais já há mais de 2000 anos antes de Cristo. E aí, se a gente retoma um pouco na história, né, Elisa? A gente vê que as primeiras proibições do uso de canabidiol, que a gente tem relato na história, foi com Napoleão. Porque os soldados estavam utilizando na guerra e eles estavam ficando mais calmos. Então essa não era a ideia do Napoleão, né? A ideia é que ele tivesse soldados fortes indo para a batalha, querendo combater. Não era isso que estava acontecendo. Então foi o primeiro relato histórico proibitivo do uso do canabidiol. Mas ele pode ser usado para outras tantas finalidades e hoje em dia existe um movimento, né, mundial de expandir o uso dessa planta porque existem outras tantas doenças que podem ser curadas, amenizadas com o uso do canabidiol, né? Exatamente. O uso do canabidiol, da cannabis, na verdade, o canabidiol é um composto, né, o CBD, que é um composto dessa planta, da cannabis, e que tem alguns efeitos significativos no tratamento de diversas doenças, né? Mundialmente falando, a gente já tem um avanço significativo com diversos países que já tem uma regulamentação muito específica e consolidada a respeito desse tema, mas aqui no Brasil a gente ainda está numa fase de progresso de encaminhamento. Já há um projeto de lei em discussão, mas nada ainda foi definido, né? Então acaba que as famílias e que os pacientes que precisariam do uso desse medicamento por alguma razão ficam de certa forma desamparados. Porém, como a gente ainda não tem uma regulamentação sólida a respeito desse tema, a Anvisa ela resolveu se posicionar, né? Então, desde 2015 é possível que as pessoas que estejam em determinadas situações possam fazer a importação desse produto para utilizar o óleo de canabidiol para determinadas circunstâncias. Essa RDC, ela tem alguns critérios que devem ser observados, a pessoa consegue fazer a importação de determinados frascos específicos, são regrinhas que devem ser observadas. Mas a gente vai falar um pouquinho para vocês em que situações efetivamente a gente consegue fazer a importação desse medicamento. E uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é o uso do canabidiol, ele é uma situação excepcional. Então a gente tem que estar diante, né, Bi, de um quadro em que a pessoa já passou por diversos tratamentos, ela já fez uso de diversos medicamentos e ela não conseguiu um avanço significativo. E em muitas situações a pessoa não só não consegue um avanço significativo, como ela começa a regredir, porque ela faz uso de tantos medicamentos para a doença que ela está enfrentando que ela começa a ter um contrapeso, ela começa a ter algo que a gente chama de Parkinson medicamentoso. Os próprios medicamentos começam a fazer mal para ela. Então, em situações excepcionais como essa, a gente pode estar diante de uma situação de uso de canabidiol. Mas quem vai definir isso? Bi, conta pra gente como efetivamente é possível obter o documento necessário para conseguir a importação desse medicamento. O que a gente vê na prática é, primeiramente, assim, o médico precisa te dar uma receita prescrevendo aquele medicamento. E o que a gente observa é que os médicos, geralmente, eles só dão a receita para um uso de um canabidiol depois que ele tentou diversos outros medicamentos e esses medicamentos foram ineficazes para curar ou para amenizar aquele tipo de doença que o paciente tenha. Então, com essa receita na mão específica do seu médico prescrevendo o óleo de canabidiol, você pode fazer um pedido perante a Anvisa para que você tenha a autorização para importar o canabidiol. Mas o que acontece muitas vezes é que essa importação, ela custa muito caro, né? O canabidiol é um remédio muito valioso. E aí que entram as ações específicas que nós, aqui enquanto advogados, apresentamos para que a pessoa tenha o direito de ter este óleo de canabidiol, às vezes pelo convênio médico, pelo seu plano de saúde, não é mesmo?
Realmente, como a Bi falou pra gente, né, a importação do canabidiol, de fato, ela é muito elevada e ela não vai conseguir atender todas as famílias e as pessoas que precisam da importação desse medicamento. A gente teve um avanço significativo com essas RDCs que possibilitam hoje essa importação excepcional dos produtos à base de cannabis, mas infelizmente, apesar de a gente ter essa medida positiva, ela não consegue alcançar todas as pessoas. E é aí justamente que entra as medidas judiciais para a gente conseguir amparar essas pessoas que estão diante dessas situações, né, Bi? A Bi já mencionou a possibilidade de a gente ingressar com demandas contra o plano de saúde, né? Então, o plano de saúde, a gente tem conseguido decisões favoráveis no judiciário para que os planos de saúde forneçam esse medicamento para o tratamento dessas doenças. E também a gente tem já decisões favoráveis no judiciário para que o Estado forneça esse medicamento. Se a gente está diante dessas situações excepcionais, em que realmente não tem outra medida, outro medicamento registrado no mercado e que possibilite a pessoa a avançar no quadro dela, melhorar no quadro dela, e também, se ela não tiver condições, a gente já tem decisões judiciais determinando que o próprio Estado forneça esses medicamentos, né? E aí você talvez esteja se questionando quais são as doenças que efetivamente poderiam utilizar esse medicamento. Como a gente mencionou, nós somos advogadas, vocês vão ter que falar com o médico de vocês, mas pela que a gente tem de experiência na prática, né, Bi? O canabidiol ele pode ser utilizado para doenças como epilepsia, como Parkinson. Temos outras. A gente tem outras tantas, né? Porque, na verdade, você pode até ter uma pomada do óleo de canabidiol, pode passar em psoríase. Então, é uma coisa que é uma doença que normalmente as pessoas tentam curar ou tentam aliviar ali, né? Aquela situação e não conseguem. Então, assim, são várias doenças que o canabidiol pode ajudar. E aí vai depender do que o seu médico vai falar para você nesse momento. Porque ele pode ser utilizado, a gente vê na prática, né? Até mesmo para prevenir dores de câncer em estágios avançados. Ele auxilia a coordenação motora, né? Às vezes de pessoas que têm uma certa dificuldade na coordenação, ele auxilia em tratamentos de autismo. Então são várias possibilidades que a gente pode usar o canabidiol e a gente tem o Poder Judiciário que pode sim auxiliar você a conseguir esse medicamento. Bom, então hoje a gente falou um pouquinho aqui desse tema tão instigante, desmistificamos um pouquinho o uso da cannabis para fins medicinais e a gente espera ter conseguido esclarecer todas as dúvidas que vocês tenham a respeito desse assunto, mas se eventualmente ainda ficou alguma questão, alguma dúvida, algum ponto de interrogação aí dentro da sua cabeça, deixa seus comentários aqui para que a gente possa sanar suas dúvidas e também pode deixar suas dúvidas através dos nossos canais, das nossas mídias que estão aqui na tela para você acessar. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até mais!